Agora sim. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula aqui, com muito carinho. Vamos falar sobre direito às sucessões, um tema tão importante. Falar de direito às sucessões é falar pelo menos uma questão, duas questões, exame de ordem. Falar de um tema que sempre cai. E também é muito importante falar sobre esse tema, porque na vida prática nós precisamos entender o que é um inventário, como faz um inventário, o que é um testamento. Então tudo isso nos interessa muito, tá bom? Vamos juntos, vamos navegar. A intenção é que você domine esse assunto e possa, de fato, te ajudar na prova da OAB e, posteriormente, te ajudar na advocacia, tá bom? O que é direito às sucessões, professor Júlio? Então, por último, este é o direito às sucessões, que aborda como funciona a sucessão de bens, que são os direitos e deveres no caso de falecimento ou ausência de um indivíduo. Então, o grande foco do direito às sucessões é trabalhar com a sucessão dos bens. Essa parte, vamos dizer assim, do código, ela explica muito bem isso. O livro aborda temas como sucessões em geral, partilha de bens, inventário, as suas regras, a ordem hereditária, testamentos, legados. Então, nós vamos ter o estudo do direito às sucessões no artigo 1784 até o artigo 2027. Então, podemos estudar ali do 1784 até o 2027, são os artigos que vão tratar desse assunto, desse importante assunto, né? Então, vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui. Eu quero falar com você sobre direito às sucessões e eu quero trazer, em primeiro lugar, o conceito, o fundamento do direito às sucessões. O fundamento que eu uso até no meu livro, direito às sucessões é o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio ativo e passivo, porque o grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido ou falecida. Então, esse é o grande objetivo. Créditos e débitos de alguém depois da sua morte em virtude de lei ou testamento. Está regulado nos artigos 1784 até o 2027 e também aparece na Constituição Federal. A Constituição Federal assegura o direito de herança, isso aparece no artigo 5º, inciso 30. Né? Então nós temos aí o estudo também, a fundamentação também na Constituição Federal. O fundamento do direito sucessório é a propriedade conjugada ou não com o direito de família. Tá? Então a sucessão em geral, a sucessão pode e tem diversas classificações. Quero trazer para você que o inventário, emancipação, antecipa a capacidade, ok? Se o sujeito é menor de 16 anos, ele é representado pelo pai e pela mãe. 16 aos 18, ele é assistido. Emancipação antecipa a capacidade, mas existe a interdição, que eu tiro a capacidade do sujeito. Já conversamos sobre isso também. Quando estamos falando de sucessão, é pós-morte, né? Pós-morte. Então, é importante falar. Inventário, eu posso fazer ele no cartório, inventário extrajudicial, ou faço ele judicialmente, judicial, inventário. Pago todas as dívidas e faço a partilha dos bens de vida, patrimônio. O que é muito comum é as pessoas se adiantarem a isso e fazerem testamento. Surge de uns 15 anos para cá, a hold já existia, mas hoje com mais firmeza. A hold, eu crio uma pessoa jurídica, transfiro os bens para essa pessoa jurídica e consigo, diante disso, ter uma diminuição da carga tributária, consigo também ter uma melhor gestão dos bens e consigo fazer um planejamento sucessório, ou seja, os meus filhos não vão ter que fazer inventário, tá? Então é importante falar sobre isso. Vamos lá. Em regra geral, a sucessão tem algumas classificações e eu já quero trazer para você com muito carinho aqui. A primeira sucessão é legítima, ou chamada ab intestado. A OAB gosta de falar desses termos em latim. Mas a sucessão legítima é aquela que decorre da lei. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos indicados pela lei. Então, sucessão legítima. Também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo, também vai seguir a regra da sucessão legítima. Então, classificações da sucessão nós estamos aqui. A primeira classificação, sucessão legítima. Segunda classificação é a sucessão testamentária. Ocorre por disposição de última vontade, testamento. Eu particularmente não gosto muito de testamento. Nós sabemos que tem várias formas de fazer o testamento, o público, né? Tem o testamento particular, é feito através de um contrato de gaveta, mas eu particularmente eu não vejo segurança em testamento. Se surge um filho novo, pronto, já cai tudo por terra, né? E aí pode ser usada a ação de petição de herança, que é uma ação que, quando for omitido um herdeiro, peça a nulidade de tudo, petição de herança. Então, eu não gosto muito de testamento em virtude disso. Quero lembrar a você que quando eu faço inventário e esqueço um bem, é sobrepartilha que eu vou fazer. E quando eu quero fazer uma liberação do dinheiro de um falecido ou falecida de um ente querido,
e o valor é baixo, o valor não é muito alto, é alvará judicial que eu vou fazer, tá? Então tem alvará judicial, sobrepartilha, quando eu esqueço de algum bem de fazer inventário, eu faço sobrepartilha para corrigir esse bem que foi deixado de lado, e quando eu esqueci de um herdeiro, né, com má fé, eu consigo fazer a petição de herança, esse herdeiro consegue para pedir a nulidade do inventário, tá? Vamos lá. A sucessão testamentária, então, ela ocorre por disposição de última vontade, testamento, havendo herdeiros necessários, cônjuge, sobrevivente, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor da metade da herança, isso aparece no 1789, a outra metade constitui legítima, que é assegurada aos herdeiros necessários, não havendo terá plena liberdade de testar, mas se for casado sob regime de comunhão universal de bens, o artigo 1767 do Código Civil trata desse assunto, o patrimônio do casal será dividido em duas meações, né? Dois são sócios, e a pessoa só poderá dispor de sua meação. Nosso ordenamento jurídico ele proíbe qualquer outra forma de sucessão, não dá para inventar outra, né? Planejamento sucessório, numa holding, tudo bem, mas ele proíbe outra forma de sucessão, especialmente a contratual. São proibidos, inclusive, os pactos sucessórios, não podendo ser objeto de contrato à herança de pessoa viva, não dá para fazer inventário de pessoa viva, né? Doação. Artigo 426 do Código Civil. O pacta corvina é chamado, né? Pacta corvina. No entanto, admite a cessão de direitos. Cessão de direitos hereditários eu consigo vender, eu não tenho dinheiro para fazer um inventário, não quero gastar dinheiro para fazer um inventário, eu vendo o que eu tenho, os direitos hereditários. Isso é legal, faço através de escritura pública, no tabelão de notas, isso é possível sim. Outra classificação importante, nós falamos aqui das espécies, né, das classificações que nós temos em relação à sucessão, é a legítima testamentária, mas eu quero falar com você dois conceitos importantes que podem cair na nossa prova e no dia a dia faz falta na advocacia. O primeiro conceito é a título universal, muito utilizado. O que é a título universal? O herdeiro é chamado para suceder na totalidade da herança, a fração ou parte dela assumindo a responsabilidade relativamente ao passivo. Ocorre tanto na legítima como na testamentária, tá? Então, ponto importante. E eu queria falar com você também o que significa herança, né, a título singular, e em relação à sucessão testamentária. A título singular, o testador ele deixa ao beneficiário um bem certo e determinado, chamado legado, e o herdeiro não responde pelas dívidas da herança, tá? Então isso é importante. Mudando de assunto, né, dentro do nosso cronograma, como que se faz a abertura da sucessão, a aceitação, a renúncia da herança? Então vamos lá, vamos trabalhar em cima disso que é importante. A abertura da herança está errado falar esse nome, o correto é a abertura da sucessão, mas fica mais fácil de você guardar. A abertura da sucessão também chamada de delação ou devolução sucessória, tá? Delação ou devolução sucessória. É a abertura da herança. Se alguém trocar de termo, alguém adora fazer isso, você já sabe o que é. Se dá no momento da constatação da morte comprovada do decujus, que é a expressão latina, né? Decujus, morto. Expressão latina abreviada, né? Decujus, vem de falecido, successione, né? Então, decujus é morto, falecido. Aquele de cuja sucessão se trata, ou seja, a pessoa que faleceu. Então é chamado de decujus ou autor da herança. Cuidado com o autor da herança, é o falecido, hein? Vai querer falar com o autor da herança, se é advogado, fala, eu preciso falar com o autor da herança. É o falecido, é o decujus, cuidado, hein? O princípio básico do direito das sucessões é conhecido como droit de Sazini. Né? O que é isso? É o direito de posse imediata, ou seja, transmite automaticamente, imediatamente o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários do decúgio, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, e ainda que estes os herdeiros ignorem o fato, 1784 do Código Civil. Na teoria é lindo isso, na prática tem que fazer inventário, senão você vai ficar só como herdeiro. Fez o inventário, registrou o inventário, seja o formal de partilha ou escritura pública de inventário, você deixa de ser herdeiro e passa a ser proprietário, né? Importante lembrar, não necessita da prática de qualquer ato, né? A transmissão ela é automática, não necessita da prática de qualquer ato para a prova da OB. Na vida real necessita de inventário, sim senhor, sim senhora. Então é importante. Em relação à aceitação da herança, ou adição, nome que é dado também, esse tema aparece no 1804 e seguintes do Código Civil, é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro legítimo testamentário se manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe foi transmitida. A aceitação consolidada, ela consolida de fato os direitos do herdeiro. É também divisível e incondicional porque não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte
e sob condição a termo, isto para se preservar a segurança das relações jurídicas. A aceitação deve ser pura e simples. Não pode haver, gente, isso é muito importante, retratação de aceitação da herança. No entanto, pode ser anulada e revogada se após a sua concorrência ou ocorrência, né, se você verificar a aceitação, que o aceitante não é herdeiro, né, após a aceitação. A aceitação, gente, eu acho que isso pode cair na prova da OAB e na vida prática eu vejo que os alunos fazem muita confusão. Eu percebo isso até na pós-graduação também, não só nos cursos preparatórios da OAB. Mas vamos classificar que é importante. A aceitação pode ser classificada em 3 situações. A expressa, que é a declaração escrita, pública ou particular, ok? Pública ou particular, declaração escrita. A tácita, atos compatíveis com a aceitação da qualidade de herdeiro. Também a aceitação pode ser a terceira forma, a terceira classificação, presumida, quando o herdeiro permanece silente, né, em relação ou depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança. Então nós temos 3 classificações em relação à aceitação, a prova da OAB gosta disso, hein? Expressa, ocorre a primeira, declaração escrita, pública ou particular, a segunda tácita, aceitação tácita, atos compatíveis com a aceitação da qualidade de herdeiro, e a terceira, a presumida, tá? Quando o herdeiro permanece silente depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança, ok? Em relação à renúncia da herança, consiste no ato jurídico unilateral, pelo qual, gente, isso é muito importante, o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança a quem tem direito, despojando sim da sua titularidade. E é um ato solene, podemos dizer que é um ato solene, devendo ser feito por escritura pública perante o tabelião ou termo nos autos, né, perante o juiz. Então, importante. Se o herdeiro renunciar em favor de outrem, isso não se configura como uma renúncia propriamente dita, tá? Isso é importante lembrar. Na verdade, é uma aceitação imediata de transmissão, havendo a incidência de tributação, inclusive causa-mortes e também intervivos. Também é chamada de renúncia translativa. Renúncia translativa é isso, tá? A renúncia válida é a abdicada, isto é, cessão gratuita, pura e simples, então é importante. Requisitos para a renúncia, então vamos lá. Capacidade jurídica do renunciante, os incapazes não podem renunciar, senão por representação legal, autorização judicial. Forma prescrita em lei, sempre por escrito, escritura pública, o ato judicial, não há renúncia tácita nem presumida. Impossibilidade de repúdio parcial da herança, e esta é indivisível até a partilha. Outro ponto também, tem que respeitar os direitos dos eventuais credores. Se a renúncia prejudica os credores, esses podem aceitar a herança, tá? E mais um ponto que eu queria falar para você também, se o renunciante for casado, depende da outorga, ou xória ou marital, pois o direito de sucessão é considerado um bem imóvel, então, importante também. Efeitos da renúncia, e aí eu queria trabalhar com você, queria tratar também. O renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Seus efeitos retroagem à data da abertura da sucessão, o que repudia a herança, né? Repudia a herança e pode aceitar o legado. O quião hereditário do repudiante na sucessão legítima transmite-se de imediato aos seus outros herdeiros da mesma classe, que é o direito de acrescer. Os descendentes do renunciante não herdam por representação, isso é importante também. No entanto, se ele for o único da classe de seus filhos, herdam por direito próprio, por cabeça, tá? Outro ponto que eu queria falar para você também, o renunciante não perde o usufruto e nem a administração dos bens pelo seu repouso, foram transmitidos aos seus filhos menores. E também outra regra, a renúncia da herança é retratável e revogável. Guarde isso também, a renúncia da herança é retratável e revogável. A prova da OAB pode cobrar ainda o termo, o conceito de herança jacente ou herança vacante, e aparece no artigo 1819 e também no 1823. Para falar de herança vacante ou jacente, é necessário falar em sucessão no município, do Distrito Federal ou da União. Na verdade, a administração pública não é herdeira, hein, gente? Não é herdeira, a administração pública não é herdeira. Mas lhe é dado o direito de sazini, né? Isto é, não se torna proprietária dos bens da herança no momento da morte do decujus, como acontece com casos herdeiros. Então, os entes federativos jamais vão ser herdeiros. Mas quando o falecimento não deixar testamento, nem herdeiros conhecidos, ou quando estes repudiam a herança, os bens irão para o município, em regra para o município, tá? Município, ou Distrito Federal, ser localizados nas respectivas circunscrições. A exceção é a União, situados em território federal, mas não há de imediato um procedimento legal. A herança jacente, falecendo uma pessoa na situação acima,
seus bens são arrecadados, nomeia-se uma pessoa, um curador, para que possa administrá-lo, conservá-los, fazer manutenções. A característica principal da herança jacente é a transitoriedade da situação dos bens, porque ele jamais vai gozar de personalidade jurídica e é uma universalidade de direito, ou seja, são expedidos digitais convocando eventuais sucessores após a realização de todas as diligências, não aparecendo herdeiros, decorrido o prazo de 1 ano após o primeiro edital, haverá declaração de vacância, tá bom? Então, guarde aí, herança vacante, superada essa primeira fase, né? Os bens passam, então, para a propriedade do Estado em sentido amplo. Estou falando da prefeitura, né? A gente fala Estado para não confundir, tá bom? Então é importante aqui. O que seria exclusão por indignidade? A OAB adora isso, em artigo 1814 e 1818 do Código Civil. É uma espécie de incapacidade sucessória. Exclusão por indignidade é uma incapacidade sucessória. Acho que fica bem didático explicar assim. Ela que priva a pessoa de receber a herança. É uma pena cível. Também podemos chamar a exclusão por dignidade uma pena cível, criada pelo legislador atingindo os herdeiros necessários, os legítimos e os testamentários. A pena de indignidade só alcança o indigno, hein? Atenção, só alcança o indigno, sendo representado por seus sucessores como fosse morto, como morto fosse, né? São excluídos por indignidade. Indignidade seria situações em que houverem sido os autores, coautores ou partícipes de crime, de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa da sucessão. E também houverem sido acusada caluniosamente em juízo o autor da herança, também é um motivo. E também outra situação por violência ou fraude que inibiram a obtenção do autor da herança, tá bom? Então, pontos importantes também, ok? Legal, então é importante estudar esses pontos, são os pontos que vão cair na prova da OAB. Outro termo também que eu queria falar com você é a reabilitação, né? Como nós falamos aqui a respeito da exclusão por indignidade, é possível a reabilitação? Esse assunto é importante, a prova da OAB adora cobrar isso. Artigo 1818 permite o ofendido sim se reabilitar ao indigno, desde que faça de forma expressa em testamento ou outro ato autêntico, tá? Tem que ser por escritura pública, é o perdão do indigno, na verdade a reabilitação é o perdão do indigno, ok? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho a sucessão legítima? Então, os artigos 1829 e 1844 do Código Civil tratam a sucessão legítima como aquela em que o decujus faleceu sem testamento, ok? Fácil de guardar. Então, importante isso, hein? Ou o testamento deixado caducou ou é ineficaz. Há uma relação preferencial das pessoas que são chamadas a suceder o finado se deixou o testamento, mas havia herdeiro necessário, é possível que ocorra uma redução das disposições testamentárias para respeitar, claro, a cota dos mesmos previstas em lei. Gente, anota isso. Por que todo esse regramento? Porque, de fato, na sucessão legítima, os herdeiros são apresentados pelo legislador e essa sequência é denominada a ordem de invocação hereditária, tá bom? Legal. Eu espero você na próxima aula para que possamos continuar esse assunto maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima.